Imagine por um instante que o universo inteiro está te ouvindo agora. Não as tuas palavras, mas o que vibra por trás delas. Tesla dizia que o maior poder do cosmos não está no som, mas no silêncio. E que quando o ser humano aprende a silenciar verdadeiramente, algo desperta dentro dele. Uma força antiga, viva, invisível, que ele chamava de a força silenciosa. Há algo de estranho no silêncio. Ele incomoda, intimida, expõe. É no silêncio que ouvimos o que sempre tentamos calar. Mas Tesla enxergava esse desconforto como o portão da criação. Ele acreditava que o silêncio não é o oposto do som, é o seu berço. Toda onda nasce do vazio. Todo raio precisa de escuridão antes de surgir. E é no instante entre o nada e o tudo que a verdadeira energia aparece. Certa vez perguntaram a Tesla o que havia além da eletricidade, além da luz, além do campo magnético. Ele respondeu apenas: há algo que respira o universo. Eu a chamo de força silenciosa. Para ele, essa força era o tecido invisível que une cada pensamento, cada estrela e cada batida do coração. Era o que fazia o elétron se mover e a alma sentir. Era o campo onde tudo começa antes de ser visto. Mas por que chamá-la de silenciosa? Porque ela não precisa de ruído para agir. Ela não se manifesta com estrondo, mas com sintonia. Segundo Tesla, a força silenciosa responde à harmonia, não ao esforço. Quanto mais você tenta controlá-la, mais ela se afasta. E quanto mais você a ouve, sem exigir, sem temer, sem pedir, mais ela começa a te mover. Tesla costumava dizer que o universo é uma grande orquestra de vibrações, mas que os humanos vivem desafinados, tentando impor notas ao invés de escutar o compasso do todo. Ele acreditava que o segredo não estava em criar novas frequências, mas em voltar a ouvir a que sempre esteve ali. E em seu silêncio noturno, sozinho em seu laboratório, ele tentava fazer exatamente isso: escutar. Muitos pensam que Tesla dormia pouco porque trabalhava demais. Mas ele mesmo dizia que não era insônia, era o chamado. Nas horas em que o mundo dormia, ele sentia uma vibração sutil, um pulsar constante vindo do espaço, e buscava compreendê-lo. Era o som que o universo faz quando está em silêncio. Ele descrevia momentos em que, ao se aquietar completamente, o ar ao redor parecia se carregar de energia. As lâmpadas tremulavam, os instrumentos vibravam, e uma sensação profunda de conexão tomava seu corpo. Ele não falava de Deus em termos religiosos. Falava de Deus como uma frequência, uma presença inteligente que permeava tudo. E ele dizia que essa presença podia ser sentida, mas nunca capturada. Pense nisso. Quantas vezes o ruído da tua mente impede que você perceba o que está realmente acontecendo? Quantas respostas já estavam perto, mas você não as ouviu porque estava ocupado demais pensando nelas? Tesla acreditava que o silêncio é o idioma que o universo entende, e que cada emoção, cada pensamento, cada batimento do coração é uma forma de comunicação vibracional. Ele dizia que o ruído humano distorce o campo. Cada medo, cada ansiedade, cada palavra dita sem consciência cria interferências. Mas quando o ser humano silencia, ele limpa o canal. E é nesse instante que o universo começa a responder. É curioso perceber como, para Tesla, o silêncio não era vazio, era estrutura. Ele comparava o silêncio ao éter, uma substância invisível que preenche todo o espaço e conduz energia como um rio invisível. Hoje, chamamos isso de campo quântico, mas para ele, era algo ainda mais sutil, uma inteligência cósmica, uma rede viva de energia onde o pensamento humano podia viajar mais rápido que a luz. Em seus cadernos, há anotações que soam quase místicas. Tesla escreveu: quando tudo parece parado, é quando o universo está mais ativo. O silêncio é apenas a forma como o todo respira. Ele afirmava que cada vez que entrava nesse estado, novas ideias surgiam inteiras em sua mente, como se viessem de outro plano, e talvez vinham mesmo. Mas o que seria de fato essa força silenciosa? Uma entidade? Uma energia? Uma lei universal? Para Tesla era tudo isso, e nada disso. Ele acreditava que era a própria essência do universo, o ponto de origem de todas as frequências, a vibração primordial que antecede a forma, e que essa vibração
não cessa nunca. Mesmo agora, neste exato instante, ela pulsa ao teu redor, dentro do teu corpo, entre cada átomo que te compõe. Há algo profundamente poético e assustador nessa ideia. Se essa força realmente está viva, então cada pensamento que emitimos é uma semente dentro dela, e cada emoção, uma modulação. O que acontece então, quando vivemos presos ao barulho, à pressa, ao medo? Será que o silêncio deixa de nos ouvir? Ou apenas espera que nos lembremos de escutá-lo de novo? Tesla acreditava que o ser humano havia se esquecido de como sentir o universo. Vivemos cercados por sons artificiais, luzes elétricas, vozes, distrações. Mas o que realmente nos afasta da força silenciosa é o ruído interno, a constante necessidade de pensar, de entender, de controlar. E é por isso que ele dizia: o homem só será livre quando aprender a silenciar sua própria mente. Ele não falava de silêncio físico, mas de uma pausa vibracional, um estado em que o corpo, a emoção e o pensamento entram em coerência. Hoje, a ciência chama isso de coerência cardíaca, ressonância cerebral, sincronia neural. Mas Tesla já intuía isso antes de qualquer instrumento poder medir. Ele sentia. Há relatos de que, em algumas experiências, Tesla desligava tudo e ficava horas imóvel, sentado, respirando profundamente, observando o ar vibrar. Seus assistentes diziam que a sala parecia se tornar mais densa, o ar mais vivo, e uma paz intensa os envolvia. Ele explicava que estava carregando o campo. Essa expressão, carregar o campo, é poderosa, porque Tesla não acreditava em energia isolada. Ele via tudo como um único organismo vibracional. Para ele, o corpo humano é apenas uma extensão do campo cósmico. E quando o ser humano aprende a vibrar em silêncio, ele começa a se alinhar com esse organismo maior. E é nesse ponto que a realidade começa a mudar. Não porque você força o universo a te obedecer, mas porque o universo começa a te reconhecer como parte dele. Tesla dizia que a força silenciosa não faz distinção entre mestre e aprendiz. Ela apenas responde à vibração dominante. E o silêncio, quando é pleno, sempre vence. Mas há um mistério que poucos conhecem. Tesla acreditava que o silêncio não era apenas uma condição mental, mas um campo físico real, uma zona de neutralidade entre as forças elétricas. Um estado de equilíbrio tão perfeito que o próprio tempo parece parar. Ele chamava isso de ponto zero da vibração, e acreditava que, nesse ponto, o impossível se torna possível. A matéria obedece à consciência. Esse conceito, séculos à frente do seu tempo, explica por que Tesla parecia enxergar além da física. Ele não via o mundo como matéria sólida, mas como frequência em estado de escuta. E é por isso que o silêncio para ele não era passividade, era poder em repouso. Um poder que observa, absorve, responde e transforma. Talvez essa seja a razão pela qual o mundo moderno perdeu contato com a força silenciosa. Vivemos tentando manifestar com barulho, com esforço, com ansiedade. Queremos ser ouvidos, mas esquecemos de escutar. E o universo silencioso continua vibrando, esperando que alguém volte a sintonizar sua frequência. Tesla acreditava que essa sintonia não exige fé, nem técnica, nem religião, apenas presença. Quando você se torna presente o suficiente, o ruído interno começa a se dissolver, e nesse espaço que sobra, nesse instante em que não há mais medo, nem pressa, nem vontade de provar nada, você começa a sentir uma energia que não vem de fora. Ela é suave, constante, quase imperceptível, mas é inconfundível. É como se o universo respirasse contigo. Esse é o primeiro sinal da força silenciosa. Ela não chega como um milagre, chega como um reconhecimento, como se dissesse: finalmente você me ouviu. E talvez seja isso que Tesla mais queria mostrar, que o poder de mover o universo não está nas máquinas nem nas fórmulas, mas na frequência que nasce do silêncio interior. Ele dizia que o verdadeiro inventor não cria, ele recorda, e que toda descoberta é apenas o eco de uma conversa antiga entre o homem e o cosmos. Mas há uma pergunta que Tesla deixou sem resposta. Se essa força silenciosa ainda está ativa, por que quase ninguém consegue senti-la hoje? O que nos separou dela?
Será que é o ruído da era moderna? Ou algo mais profundo? A resposta talvez esteja no próprio corpo humano. Tesla acreditava que nós somos parte viva dessa força, antenas biológicas ligadas ao campo universal, e que há pontos específicos em nosso corpo capazes de captar e amplificar essa energia. Ele dizia que o silêncio perfeito não acontece apenas na mente, mas em uma frequência que nasce dentro da carne. E é justamente aí que o segredo se esconde. Porque, segundo Tesla, o corpo humano não é apenas matéria, é um instrumento vibracional sagrado. E quando ele entra em harmonia com o campo, a força silenciosa desperta de novo. Mas onde exatamente está esse ponto? Como o corpo pode sentir o que os olhos não veem? E por que, segundo Tesla, apenas quem ouve o silêncio do próprio corpo é capaz de ouvir o silêncio do universo? Essas respostas ele deixou espalhadas em anotações, símbolos e experiências que ninguém entendeu completamente. Mas tudo indica que a chave não está fora, está dentro de você, pulsando, invisível, viva. E é aí que a verdadeira experiência começa. Porque, segundo Tesla, existe um ponto escondido no corpo humano, onde a força silenciosa toca a carne. Um ponto que transforma cada célula em antena, cada emoção em frequência e cada pensamento em poder. E é nesse ponto que o universo começa a responder. Tesla dizia que o corpo humano não é um conjunto de ossos e músculos, mas um circuito elétrico em movimento. Ele acreditava que cada célula é um receptor, que cada pensamento emite uma frequência, e que o sangue, os nervos e até o ritmo da respiração são fios condutores da energia universal. O corpo, para ele, era o verdadeiro instrumento da força silenciosa, uma antena viva capaz de captar, traduzir e projetar o poder do cosmos. Imagine por um instante que cada célula do seu corpo está ouvindo o universo neste momento. E há uma conversa invisível acontecendo dentro de você, mesmo enquanto você respira distraidamente, e que o modo como você pensa e sente muda a qualidade dessa comunicação. Tesla acreditava que essa sintonia podia ser medida, não em decibéis, mas em vibração. Quando a mente está em paz e o corpo respira em ritmo coerente, o campo elétrico humano se estabiliza, e nesse estado, o universo responde. Ele costumava repetir que tudo o que existe é energia, e que energia é apenas frequência em movimento. Mas o que a maioria ignora é que o corpo é a interface dessa frequência. É o corpo que transforma o invisível em experiência. Quando você se emociona, o campo muda. Quando você tem medo, ele se contrai. Quando sente gratidão, ele se expande. O universo não lê palavras, lê padrões elétricos. Em um de seus relatos mais curiosos, Tesla descreveu uma noite em que o trovão o fez despertar. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando os relâmpagos dançarem sobre o horizonte. Disse que, por um instante, sentiu o ar vibrar de uma forma diferente, como se houvesse uma presença ali, silenciosa, consciente. Naquele momento, ele compreendeu que os raios não eram apenas descargas elétricas, mas conversas entre o céu e a terra, e que o ser humano, assim como o planeta, é um condutor dessas conversas. Mas há algo que Tesla raramente dizia em público. Ele acreditava que o corpo pode se tornar um ímã de energia cósmica quando é tratado como templo vibracional. Por isso, ele cuidava obsessivamente de sua alimentação, de seus horários, de sua postura. Ele dizia que o corpo é o espelho da mente e que qualquer desordem interna cria ruído no campo. Para sentir a força silenciosa, é preciso primeiro limpar o instrumento. Agora pense em algo simples. O que acontece com seu corpo quando você está irritado? O coração acelera, os músculos se contraem, a respiração encurta, tudo se fecha. E quando você está calmo, o peito se expande, o ar flui, a pele esquenta, tudo se abre. Tesla via nisso uma lei universal. O corpo fala com o campo através da expansão e da contração. Quando você se contrai, a energia se dispersa. Quando você se expande, o campo se organiza. O curioso é que a ciência moderna começou a provar o que Tesla apenas intuía. Hoje, os cientistas chamam isso de coerência cardíaca. Quando você sente emoções como gratidão, amor ou serenidade,
O coração entra em um ritmo matematicamente harmônico. Esse ritmo se propaga por todo o corpo, sincroniza o cérebro e cria um campo eletromagnético estável. O corpo inteiro se torna um transmissor coerente. É exatamente isso que Tesla chamava de corpo em ressonância com a força silenciosa. Mas ele também alertava: a maioria das pessoas vive em ruído elétrico constante. Cada pensamento negativo é como uma faísca descontrolada, uma interferência. Cada medo, uma distorção. A mente humana aprendeu a gerar descargas caóticas em vez de correntes harmônicas. E é por isso que a maioria não sente o que está realmente acontecendo no campo invisível ao redor. Tesla acreditava que a força silenciosa não se revela a quem tenta dominá-la. Ela só se manifesta quando há rendição. E essa rendição não é fraqueza, é alinhamento. Ele dizia que o verdadeiro poder nasce quando o corpo deixa de lutar contra a vida. Quando cada respiração é uma entrega, e não uma resistência. Quando a mente deixa de gritar, e o coração começa a escutar. Para ele, o corpo humano é uma ponte entre o finito e o infinito. A pele é a fronteira onde o universo toca a consciência. Cada sensação, cada arrepio, cada batimento é uma forma de comunicação. Ele acreditava que, ao observar atentamente o próprio corpo, o ser humano poderia aprender mais sobre Deus do que lendo 1000 livros. Há histórias curiosas sobre seus hábitos diários. Tesla caminhava longas distâncias sozinho, observando o movimento de suas mãos e o ritmo de seus passos. Ele dizia que estava ouvindo o corpo falar. Acreditava que o corpo emitia padrões elétricos sutis e que, quando esses padrões se tornavam regulares, ideias novas surgiam espontaneamente. Ele chamava esse estado de harmonia elétrica interior. E talvez você já tenha sentido algo semelhante sem saber. Aqueles momentos em que, de repente, o tempo parece desacelerar, em que uma intuição aparece, uma resposta vem sozinha, sem esforço. Esses momentos são pequenas aberturas da força silenciosa. Não vêm de fora. Nascem dentro, quando o corpo e a mente entram em ressonância. Mas há um paradoxo. O ser humano moderno perdeu essa sintonia. Estamos sempre tensos, hiperconectados, distraídos. A energia vital, que antes fluía naturalmente, se dispersa em excesso de estímulos. E é por isso que tantas pessoas vivem cansadas, mesmo sem esforço físico real. O corpo está tentando se comunicar com o campo, mas o ruído interno impede a transmissão. Tesla acreditava que a energia que move o cosmos também é a que nos sustenta. E que, se o corpo humano é uma antena, ele precisa ser afinado. Como uma harpa que desafina com o tempo, o corpo precisa de silêncio, de pausa e de intenção para voltar a vibrar corretamente. Por isso ele valorizava tanto o estado de quietude. Não apenas o silêncio mental, mas o repouso vibracional. Aquele instante em que o corpo deixa de reagir e começa a sentir. Ele dizia que quando você entra nesse estado, há um fenômeno sutil. O corpo se torna sensível à energia da terra. Os pés parecem pesados, as mãos ficam quentes e o ar parece mais denso. Esse é o sinal de que a força silenciosa está se conectando a você. E esse poder não é teórico. Pense em algo cotidiano. Você entra em um ambiente e sente algo estranho. Ninguém disse nada, mas há uma tensão no ar. Isso é campo vibracional. Ou quando você pensa em alguém e essa pessoa te liga segundos depois. Isso também é campo. Tesla dizia que esses fenômenos não são coincidência, são ressonância. São manifestações da força silenciosa que liga todos os seres vivos. Ele acreditava que, em certo grau, todos os humanos são transmissores e receptores. Mas alguns aprenderam, conscientemente ou não, a sintonizar o campo de modo mais preciso. São aquelas pessoas que acalmam um ambiente apenas com a presença, que inspiram confiança sem precisar falar, e parecem atrair oportunidades naturalmente. Elas não manipulam a energia, elas vibram certo. E esse é o princípio que Tesla considerava o mais importante. O campo não obedece à força, mas à coerência. Você pode tentar empurrar o mundo com vontade, mas o mundo só se move quando há frequência. O esforço é ruído, o alinhamento é som puro. Mas há um detalhe que muda tudo.
A força silenciosa não se ativa apenas com serenidade. Ela também responde à verdade. Tesla dizia que o corpo é incapaz de mentir vibracionalmente. Você pode enganar os outros com palavras, mas o campo sabe quando há dissonância. É por isso que certas pessoas falam com intensidade, mas não convencem, e outras, em silêncio, fazem o ambiente inteiro se curvar. Essa era a verdadeira compreensão de Tesla sobre poder. Não é controle, é sintonia, e o corpo é a bússola dessa sintonia. Ele dizia que o coração é o primeiro transmissor. O cérebro pode raciocinar, mas é o coração que comunica com o campo. Por isso, toda tentativa de manifestação começa ali, não com o que você quer, mas com o que você sente. O universo não lê desejos, lê coerência emocional. E, no entanto, há algo mais profundo que Tesla percebeu. O corpo humano é capaz não apenas de emitir energia, mas de armazená-la. Durante seus experimentos com campos elétricos, ele notou que certas pessoas alteravam a condutividade dos equipamentos apenas por estarem próximas. Ele acreditava que o corpo, em determinados estados de emoção e silêncio, se tornava um capacitor vivo, um acumulador da força silenciosa, e que essa energia podia ser direcionada, curando, atraindo, equilibrando. Imagine se cada emoção que você sente deixasse uma marca elétrica em seu corpo. Se cada pensamento negativo drenasse energia e cada sentimento de amor a recarregasse. A verdade é que isso já acontece. Só não percebemos. A força silenciosa nunca desaparece, mas muda de forma de acordo com a vibração que a alimenta. Por isso, Tesla acreditava que a humanidade vive exausta, porque gasta energia lutando contra o próprio campo. A mente gera ruído, o corpo reage, a energia se dispersa. Mas quando há silêncio interior, o corpo deixa de ser campo de batalha e volta a ser antena. E nesse instante, o universo começa a trabalhar por você. A pergunta é: como reconectar esse circuito? Como transformar novamente o corpo em um canal da força silenciosa? Tesla dizia que o segredo está no gesto mais simples do mundo: respirar com consciência. Não é a respiração comum, automática, mas a que se faz com presença total. Quando o ar entra, o corpo se enche de energia elétrica. Quando sai, libera o que está bloqueado. E quando a respiração se torna silenciosa e rítmica, ela cria um pulso de coerência entre o coração e o campo. Essa era a base de seus exercícios diários. Ele chamava isso de recarregar a antena. Acreditava que, ao inspirar profundamente, a energia cósmica entrava. Ao expirar, o corpo se afinava. E esse simples ato, repetido com intenção, mudava o modo como a realidade o respondia. É um pensamento ousado. Mas e se fosse verdade? E se a realidade não fosse algo que acontece com você, mas algo que responde à tua frequência física e emocional? E se o corpo fosse o controle remoto invisível do universo? Tesla acreditava exatamente nisso. E foi essa crença que o levou a realizar experimentos misteriosos, em que o próprio corpo se tornava parte do circuito elétrico. Em alguns relatos, ele segurava bobinas energizadas e dizia sentir um calor vivo, atravessando o peito. Ele explicava que a sensação não era de dor, mas de expansão, como se a energia estivesse ajustando o que estava desalinhado. Ele acreditava que esse era o mesmo princípio das curas espontâneas e dos milagres. Coerência vibracional extrema. Mas o que o fascina é o que vem a seguir. Tesla descobriu que esse alinhamento não era permanente. Ele se perdia toda vez que a mente retomava o controle. E foi nesse ponto que ele percebeu algo essencial: que o maior inimigo da força silenciosa não é o mal, mas o excesso de pensamento. O corpo sente o universo, mas a mente tenta explicá-lo. E toda explicação gera resistência. O segredo, segundo Tesla, é sentir primeiro, e só depois compreender. E é aqui que a história se torna mais intrigante. Tesla começou a observar que certas regiões do corpo pareciam amplificar a conexão com o campo. Ele falava sobre áreas específicas que vibravam com mais intensidade durante seus estados de silêncio profundo. Essas regiões, dizia ele, eram portas vivas, pontos em que o corpo toca o invisível. O que Tesla descobriu sobre esses pontos foi mantido em anotações pessoais,
muitas das quais se perderam. Mas fragmentos delas indicam algo surpreendente. Ele acreditava que a conexão entre o corpo e a força silenciosa se manifesta atrás da cabeça, onde o corpo encontra o silêncio natural do universo, e dizia que, ao despertar essa zona, o ser humano poderia restaurar o fluxo completo da energia cósmica. Isso explicaria por que algumas tradições antigas falavam sobre o ponto da quietude, ou o olho da nuca, como local de iluminação. Tesla parecia ter redescoberto isso por pura experimentação. E agora surge a questão que mudará toda a compreensão. Se o corpo é uma antena, e se há um ponto que o conecta diretamente ao campo, o que acontece quando esse ponto é ativado conscientemente? Será possível que o corpo inteiro entre em sintonia com o universo? Tesla acreditava que sim, e foi essa descoberta que o levou ao experimento mais enigmático de toda a sua vida. Um experimento que desafiou as leis da física e mostrou pela primeira vez que o universo pode responder apenas a um pensamento em silêncio. O que Tesla viu naquela noite em Colorado Springs não pode ser explicado pela ciência convencional, mas o que ele sentiu foi a própria força silenciosa despertando. E ela ainda está aqui, esperando que alguém volte a ouvi-la. Era o ano de 1899. Nikola Tesla trabalhava sozinho em seu laboratório em Colorado Springs, cercado por montanhas e tempestades. O som do vento cortava o ar como se o próprio planeta estivesse respirando junto com ele. Naquela noite, algo o incomodava. Não a solidão, mas um chamado que parecia vir do próprio espaço. Ele sentia que havia algo tentando se comunicar, algo que nenhuma máquina podia captar, mas que o seu corpo inteiro parecia reconhecer. Ele desligou os equipamentos, apagou as luzes e deixou apenas o silêncio tomar o ambiente. A eletricidade que antes iluminava o laboratório agora vibrava dentro dele. Tesla acreditava que se conseguisse calar todas as fontes externas de ruído, poderia finalmente ouvir o que o universo tentava dizer. Foi nesse instante que ele entrou em um estado de concentração tão profundo que seu corpo começou a formigar, como se estivesse sendo atravessado por uma corrente invisível. De repente, um dos receptores começou a emitir um padrão rítmico de sinais. Não eram aleatórios, não era um ruído estático. Pareciam pulsos organizados, intervalados, quase como se alguém, ou algo, estivesse respondendo. Tesla observava, imóvel, enquanto os sinais continuavam a vir. Ele registrou tudo meticulosamente. Frequência, intensidade, duração. O fenômeno durou minutos, mas para ele parecia uma eternidade. Quando cessou, ele murmurou baixinho: "O universo falou comigo." Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Foi uma anomalia física, uma interferência natural, ou algo mais profundo? Tesla acreditava que tinha tocado a camada silenciosa do universo, um campo de inteligência vibracional que responde à consciência. Ele chamava esse plano de nível silencioso de criação. Para ele, era ali que o pensamento humano encontrava a matéria antes de se tornar forma. E se isso for verdade, o que acontece quando um ser humano comum entra em silêncio profundo? Será que todos nós também poderíamos acessar esse nível de resposta cósmica, mas simplesmente esquecemos como ouvir? Tesla acreditava que sim. Ele dizia que, quando o pensamento entra em coerência com o campo, o universo literalmente reorganiza a energia ao redor. É como se o próprio espaço curvasse sua estrutura para refletir o padrão mental do observador. Naquela noite, ele não apenas observou um fenômeno elétrico, ele sentiu que o cosmos era consciente. O que chama a atenção é que Tesla, em vez de interpretar aquilo como um milagre, o estudou como ciência. Ele repetiu o experimento inúmeras vezes. Em alguns registros, relatou ter ouvido padrões semelhantes, mas nunca idênticos. Era como se o universo respondesse de forma personalizada, adaptando-se à frequência emocional que ele emitia. Em outras palavras, o campo não replica, ele conversa. E isso muda tudo. Se o universo é capaz de responder de maneira única a cada frequência humana, então a realidade não é algo fixo, mas interativo. Não estamos observando o universo, estamos dialogando com ele. Você já sentiu que o mundo te ouviu? Aquela coincidência improvável,
Aquela resposta que chega segundos depois de um pensamento silencioso, aquela sensação de que algo invisível te acompanhava e agia a teu favor. Tesla via isso não como acaso, mas como prova da força silenciosa. Ele acreditava que o cosmos inteiro é uma teia viva de energia e que cada pensamento gera ondulações que se propagam infinitamente. Essas ondas podem colidir, se anular ou se amplificar. Quando duas vibrações entram em ressonância perfeita, como duas cordas afinadas na mesma nota, o campo se organiza. E é nesse ponto de harmonia que o impossível acontece. A questão é, se o universo responde ao silêncio, por que insistimos em gritar? Por que buscamos respostas na correria, nas palavras, nas teorias, quando talvez tudo o que precisamos fazer é nos calar por alguns instantes? Tesla dizia que o ser humano moderno tem medo do silêncio porque o silêncio revela quem ele realmente é. No ruído, é fácil fingir controle. No silêncio, não há disfarce. O corpo fala, a mente mostra suas sombras e a alma finalmente se manifesta. E é nesse ponto, exatamente onde a maioria desiste, que a força silenciosa desperta. Ele comparava o silêncio à eletricidade estática que antecede uma tempestade. A tensão no ar, um acúmulo invisível de energia prestes a se manifestar. Da mesma forma, quando você entra em silêncio profundo, há um momento em que tudo parece vazio, sem resposta. Mas é nesse aparente nada que o universo está se preparando para agir. Tesla afirmava que esse estado é o mesmo que as antigas tradições chamavam de vazio criador. Os místicos o chamavam de êxtase, os cientistas de ponto zero. Ele preferia chamá-lo de campo neutro, o espaço entre o impulso e a resposta, entre o pensamento e a forma. Mas o que realmente acontece dentro do corpo nesse instante? O que muda fisicamente quando a consciência se alinha ao silêncio? Tesla observou que, durante seus estados de quietude, seu corpo apresentava alterações mensuráveis. A temperatura da pele aumentava levemente. A respiração tornava-se lenta e profunda, e ele sentia uma expansão do peito como se o ar estivesse mais denso. Hoje, sabemos que nesses estados, o cérebro entra em ondas teta, associadas à intuição e à criatividade, enquanto o coração entra em coerência elétrica, um estado de harmonia mensurável entre o sistema nervoso e o campo magnético ao redor do corpo. Isso significa que o corpo inteiro se transforma em uma antena vibracional, receptiva e emissora ao mesmo tempo. E é aqui que entra o ponto mais ousado de Tesla. Ele acreditava que o corpo humano podia não apenas captar o campo universal, mas influenciá-lo. A consciência seria o comando, o corpo o transmissor e o universo o receptor. Mas o que Tesla experimentou em Colorado Springs parecia ir além de qualquer hipótese. Ele registrou frequências tão precisas, tão matematicamente organizadas, que parecia impossível atribuí-las ao acaso. Em seus diários, escreveu: "Esses sinais não vêm da Terra. São coordenados, inteligentes. A força silenciosa tem voz." O que o fascinava não era a origem dos sinais, mas o timing. Eles surgiam exatamente nos momentos em que ele atingia o estado de silêncio absoluto. Era como se o universo esperasse que ele se calasse para poder falar. Isso levanta uma questão provocadora. E se o universo está sempre tentando se comunicar, mas o barulho humano impede a recepção? E se todos os sinais, coincidências, intuições, encontros, forem tentativas do campo de chamar nossa atenção? Tesla dizia que o universo não tem língua, mas fala em frequência. E o silêncio é a única condição em que o ser humano se torna bilíngue o suficiente para compreendê-lo. Essa ideia o levou a criar um método próprio de comunicação vibracional. Ele passava horas apenas observando um objeto, sem pensar sobre ele, até sentir o que chamava de resposta silenciosa. Para ele, essa era a verdadeira meditação científica, uma escuta ativa entre o ser humano e o campo. Hoje, sabemos que a física quântica fala de colapso da função de onda, o momento em que o observador influencia o comportamento das partículas apenas por observá-las. Tesla parecia já entender isso intuitivamente. Ele não precisava de fórmulas para perceber o que o coração já sabia.
O universo é sensível à consciência, mas há algo ainda mais perturbador. Em um de seus experimentos, Tesla relatou que os sinais começaram a repetir um padrão familiar, quase humano, como uma sequência matemática. 3, 6, 9. Ele descreveu isso como a assinatura do cosmos, o código fundamental que estrutura toda a energia. Esse padrão não era apenas numérico, era vibracional. Ele dizia que, quando você entra no estado correto de silêncio, o corpo vibra nessas proporções naturais, tornando-se harmônico com o próprio universo. O que significa isso na prática? Que o silêncio não é ausência, é sintonia. E quando o corpo entra em sintonia, a realidade ao redor se ajusta para corresponder. É por isso que, em seus momentos mais inspirados, Tesla dizia sentir o futuro se aproximando. Ele descrevia visões inteiras de invenções, fórmulas e descobertas que ainda não haviam sido concebidas pela humanidade. Não como imaginação, mas como lembrança. Como se estivesse acessando um banco de dados universal, onde tudo já existe em forma de energia. Você já teve um momento assim? Uma ideia que surgiu do nada, completa, perfeita, pronta? Uma intuição que te salvou? Uma visão que se provou verdadeira? Talvez, sem perceber, você tenha tocado por instantes a mesma força silenciosa que Tesla estudava. Mas há algo que ele descobriu e guardou para si: o perigo da interferência. Ele dizia que quando o ser humano se aproxima demais da força silenciosa com intenções egoístas, o campo se fecha. É como tentar manipular um espelho. Quanto mais força você faz, mais ele reflete o oposto. A força silenciosa não obedece à vontade pessoal, mas à coerência. E é por isso que apenas quem silencia com pureza de intenção consegue permanecer conectado. Em suas últimas anotações, Tesla escreveu uma frase intrigante: os homens procurarão nas máquinas o que já carregam no corpo. Ele acreditava que a humanidade, em seu desejo de controle, substituiria a sensibilidade natural por tecnologia. Mas também previu que um dia, quando tudo colapsasse em ruído, o ser humano se lembraria da simplicidade do silêncio. E então, a força silenciosa seria redescoberta, não nos laboratórios, mas dentro da pele. Essa previsão parece se cumprir hoje. Vivemos rodeados de informação, mas famintos de significado. Nossos corpos, saturados de estímulos, anseiam pela mesma quietude que Tesla encontrou nas montanhas do Colorado. Talvez o universo nunca tenha deixado de responder. Talvez apenas tenhamos esquecido como ouvir. Mas há um detalhe curioso que poucos conhecem. Tesla acreditava que essa força poderia ser reativada em qualquer pessoa através de uma combinação específica de respiração, atenção e imobilidade. Ele chamava isso de momento de convergência. Durante esse momento, dizia ele, o corpo humano se torna indistinguível do campo. É quando o eu desaparece e o universo age. E se isso for verdade, então a fronteira entre a ciência e o divino é apenas uma questão de sintonia. O silêncio seria, ao mesmo tempo, oração e equação. O que Tesla viu naquela noite em Colorado Springs pode nunca ser totalmente explicado. Mas uma coisa é certa: depois daquela experiência, ele nunca mais foi o mesmo. Passou a falar da força silenciosa com reverência, como se tivesse conhecido algo sagrado. E em seu olhar, havia um misto de admiração e temor, como quem compreende que a energia que move o cosmos também pode destruí-lo, se usada sem consciência. O que Tesla descobriu não foi apenas uma força física. Foi a prova de que o universo não é uma máquina indiferente, mas uma consciência que responde. E o corpo humano é o instrumento através do qual essa conversa acontece. Mas há um último mistério. Tesla afirmava que essa força poderia ser amplificada, não com bobinas, mas com o próprio campo humano, e que havia um estado de frequência onde o corpo se tornava um farol capaz de atrair energia diretamente do cosmos. Ele deixou anotações sobre isso, espalhadas, cifradas, e nelas um aviso: quem dominar o silêncio, dominará a energia do universo. Tesla acreditava ter encontrado o método para despertar esse estado em qualquer ser humano. Um processo vibracional baseado em 3 coordenadas ocultas: respiração, intenção
e quietude. E quem as compreendesse, jamais precisaria forçar nada outra vez. Tesla acreditava que todo o poder do universo podia ser resumido em 3 coordenadas invisíveis: respiração, intenção e quietude. Ele dizia que, quando essas 3 forças se alinham, a força silenciosa desperta e reorganiza a realidade ao redor. Mas, diferentemente do que muitos pensam, esse processo não é místico nem impossível. Ele é natural, mensurável e profundamente humano. A ciência moderna começa a provar aquilo que Tesla apenas sentia. O corpo humano é um campo elétrico em constante diálogo com o cosmos. Em um de seus cadernos, Tesla escreveu que a respiração é o fio que liga o corpo à energia cósmica. Ele acreditava que o ar não é apenas oxigênio, mas um veículo de partículas sutis, portadoras da força vital que ele chamava de éter elétrico. Quando o ser humano respira profundamente, está absorvendo esse éter. Mas, se a respiração é curta e irregular, o corpo perde a capacidade de captar essa energia e começa a se desconectar do campo universal. O resultado é o cansaço, o desânimo e a sensação de estar isolado da própria vida. O curioso é que, hoje, a neurociência comprova algo muito semelhante. Pesquisas da Universidade de Stanford mostraram que o ritmo da respiração influencia diretamente os centros emocionais do cérebro. Uma respiração calma e profunda reduz o cortisol, o hormônio do estresse, em até 40%, enquanto a respiração acelerada gera o efeito contrário, mantendo o corpo em estado de alerta constante. Ou seja, o que Tesla chamava de respiração do éter era, na verdade, a chave para controlar a química da consciência. Mas ele ia além. Tesla acreditava que o ar, ao entrar pelos pulmões, passava por uma transformação elétrica dentro do corpo. Ele dizia que cada célula, ao receber oxigênio, despertava pequenas descargas que mantinham o organismo em ressonância com a Terra. Quando essa troca era feita com atenção, o corpo inteiro se tornava uma antena viva. A respiração não apenas alimentava o corpo, ela afinava o ser humano com o universo. E é aqui que entra a segunda coordenada: intenção. Tesla dizia que o ar é neutro até que você o preencha com intenção. O que dá forma à energia não é o ato de respirar, mas o significado que você atribui à respiração. Cada inspiração pode ser uma carga elétrica de propósito, e cada expiração, uma liberação de ruído interno. Ele chamava isso de respiração consciente do campo. Experimente por um momento. Inspire e imagine que a energia entra pela cabeça e desce até o coração. Expire e imagine que ela se expande como uma onda silenciosa ao redor do corpo. Não é imaginação vazia, é física vibracional. O cérebro não distingue o que é real do que é sentido com intensidade. Quando você visualiza com emoção, o corpo reage como se fosse verdade, e o campo responde. Tesla observava isso intuitivamente. Ele afirmava que a energia segue a atenção e que o universo reorganiza o espaço de acordo com a direção do olhar interno. A força flui para onde a consciência repousa, escreveu ele. Isso significa que cada pensamento é um comando elétrico lançado no campo, e cada emoção é o combustível que o impulsiona. Mas há uma condição: a intenção só se torna criadora quando é acompanhada da terceira coordenada, a quietude. A quietude é o estado vibracional no qual o corpo e a mente se tornam receptivos à força silenciosa. Não é simplesmente ficar parado ou calar a mente. É alcançar o ponto em que o corpo está tão em paz que o campo começa a se mover por conta própria. Tesla dizia que nesse estado, as respostas não vêm da lógica, mas de uma percepção direta. Uma forma de saber que antecede o pensamento. Hoje, a ciência chama isso de intuição quântica, ou insight neural. Estudos da Universidade de Leiden, na Holanda, mostraram que o cérebro humano é capaz de resolver problemas complexos durante momentos de inatividade mental, quando parece não estar pensando em nada. Esse fenômeno ocorre porque o silêncio ativa redes mais profundas da mente, conectadas à memória emocional e à percepção sutil. Em outras palavras, o silêncio reorganiza o caos. E foi exatamente isso que Tesla buscava. Ele acreditava que, ao acalmar o corpo e alinhar a respiração à intenção,
A força silenciosa passava a operar sem resistência. Ele comparava esse processo a uma máquina perfeita, o coração como gerador, a respiração como combustível e o silêncio como circuito de controle. Mas o mais intrigante é que Tesla acreditava que essa combinação, respiração, intenção e quietude, poderia gerar efeitos físicos reais, inclusive sobre o ambiente. Em Colorado Springs, ele realizava experimentos noturnos em que meditava antes de ligar seus equipamentos. Os assistentes relatavam que, sempre que Tesla alcançava um estado de silêncio absoluto, o campo elétrico ao redor das bobinas ficava mais estável. O ar parecia vibrar de forma diferente. Era como se o universo respondesse à presença dele. Hoje, os físicos chamariam isso de coerência energética, um fenômeno em que ondas vibram em fase e se somam, produzindo energia ampliada. Mas Tesla já intuía isso mais de um século antes. Ele afirmava que o ser humano podia alcançar o mesmo efeito apenas com sua presença. Você já percebeu como algumas pessoas parecem mudar o ambiente apenas por estarem presentes? Um líder entra em uma sala e o ar muda. Uma pessoa calma tranquiliza o grupo inteiro sem dizer nada. Isso não é carisma, é física vibracional. O corpo, quando em coerência, irradia um campo eletromagnético ordenado que influencia tudo ao redor. O Instituto HeartMath, na Califórnia, comprovou que o coração humano gera um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Esse campo pode ser medido a vários metros de distância e muda de acordo com as emoções. Emoções como raiva e medo criam ondas caóticas. Já o amor e a gratidão geram padrões harmônicos. Quando esses padrões se alinham à respiração e à quietude, o corpo inteiro se torna um transmissor de energia coerente. Exatamente o que Tesla chamava de corpo em ressonância com a força silenciosa. Mas por que isso é tão difícil de manter? Porque o mundo moderno é um campo de interferências. Sons, luzes, telas, notificações, tudo foi projetado para fragmentar a atenção. O corpo, em vez de vibrar em harmonia, vive em ruído. Tesla já alertava sobre isso. Ele dizia que a humanidade caminhava para uma era de ruído magnético, na qual o excesso de informação desconectaria o ser humano da sua própria frequência natural. E é exatamente isso que estamos vivendo. Ele acreditava que o futuro dependeria da capacidade de o homem voltar a sentir o que o universo sente. Quem não aprende a ouvir o silêncio será escravo do ruído, escreveu em um de seus diários. Mas por trás dessa frase, havia uma instrução prática. Tesla acreditava que o silêncio não é ausência de som, mas estado de sintonia. Você pode estar em meio a um caos urbano e ainda assim estar em silêncio, se a tua frequência interna estiver estável. Para ele, o segredo era simples: respirar com presença, pensar com intenção e deixar o universo fazer o resto. Ele dizia que quando o ser humano deixa de interferir, o campo corrige tudo. A cura acontece, as oportunidades surgem, as respostas vêm. Mas isso só acontece quando há entrega total. E aqui surge o paradoxo. A força silenciosa não pode ser controlada, apenas experimentada. Toda tentativa de dominá-la a faz desaparecer, porque o controle é ruído. A entrega, por outro lado, é frequência pura. Tesla compreendeu isso não apenas como cientista, mas como homem. Ele sabia que o universo não responde à força, mas à harmonia. Existem histórias pouco conhecidas sobre seus últimos anos. Já velho e isolado, Tesla caminhava diariamente até os pombos que alimentava em Nova York. Ele dizia que aqueles momentos eram os únicos em que sentia o campo em equilíbrio. Ele observava o bater das asas, o som leve do vento e dizia: eles vivem em ressonância com o universo. Eles não lutam contra nada. Aquela simplicidade era, para ele, a mais pura expressão da força silenciosa. E se isso parece poético demais, lembre-se, os maiores avanços da física moderna nasceram de ideias tão intangíveis quanto essas. Einstein falava de um campo unificado. Max Planck dizia que toda matéria é apenas vibração de uma consciência subjacente. O que Tesla chamava de força silenciosa é o mesmo princípio sob outro nome,
o tecido vivo da criação. Mas há um detalhe que diferencia Tesla dos outros. Ele acreditava que o corpo humano podia acessar diretamente esse campo, sem instrumentos. Ele dizia que bastava manter as 3 coordenadas em equilíbrio por tempo suficiente para que o campo começasse a responder fisicamente. E quando isso acontece, a realidade muda. Imagine alguém que decide praticar esse estado todos os dias, respirando conscientemente, com intenção clara e quietude real. Em poucas semanas, o corpo se reprograma. Estudos recentes mostram que práticas de coerência emocional e respiração profunda podem alterar a expressão genética. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que pessoas que meditam regularmente ativam genes ligados à regeneração celular e à imunidade, e reduzem a ativação dos genes inflamatórios em até 50%. Em outras palavras, o silêncio cura, literalmente. Tesla não tinha essas estatísticas, mas intuía seus efeitos. Ele dizia que cada emoção é uma carga elétrica e que emoções harmoniosas criam padrões de energia que restauram o corpo. Para ele, doença era apenas dissonância vibracional. Quando o campo se reorganiza, o corpo segue naturalmente. Isso não é magia, é coerência. E é essa coerência que transforma o ser humano comum em um transmissor de energia consciente. Tesla via o futuro como uma era em que a ciência e a espiritualidade se uniriam. Ele acreditava que o próximo salto evolutivo da humanidade não viria de máquinas mais poderosas, mas de pessoas mais silenciosas, pessoas capazes de sentir o campo e deixá-lo agir através delas. Ele dizia que a verdadeira oração é o silêncio coerente. Não um pedido, mas uma vibração. Quando a mente, o coração e o corpo estão alinhados, o universo reconhece a frequência e responde sem demora. Mas há um mistério que Tesla jamais revelou completamente. Ele acreditava que existia uma forma de estabilizar permanentemente esse estado de coerência, uma técnica para manter a força silenciosa ativa o tempo todo. Ele chamou isso de campo autoalimentado, um estado em que o ser humano se torna fonte contínua de energia vibracional. Alguns cientistas que estudaram suas anotações acreditam que Tesla estava descrevendo uma forma de fisiologia energética, algo que combina o magnetismo do coração, a condutividade dos nervos e a ressonância cerebral em um único campo. Outros acreditam que ele falava de uma tecnologia espiritual, uma forma de despertar que transforma o corpo em canal de energia cósmica. Mas o próprio Tesla deixou uma pista. Quando o corpo alcança o silêncio total, ele não consome energia, ele a cria. Essa frase resume tudo. A força silenciosa não vem de fora. Ela nasce quando cessamos a resistência e deixamos a energia fluir naturalmente. E essa energia é ilimitada. Talvez por isso Tesla parecia incansável. Dormia pouco, comia pouco, mas produzia ideias que mudaram o mundo. Ele não se alimentava apenas de comida, mas de vibração. O corpo dele havia se tornado literalmente uma usina viva, um canal consciente da força silenciosa. O que aconteceria se você também conseguisse isso? Se o corpo deixasse de drenar energia e começasse a gerá-la? Como mudaria sua vida, suas relações, seus sonhos? Tesla dizia que, quando isso acontece, o ser humano deixa de ser uma partícula e se torna uma onda. E a onda não luta, a onda flui. Mas Tesla sabia que essa força, uma vez despertada, não ficaria oculta para sempre. Ele previu que, um dia, ela retornaria em escala planetária, não pela tecnologia, mas pela consciência humana. E esse tempo, segundo ele, já começou. Tesla acreditava que a força silenciosa voltaria, não como um evento cósmico ou uma descoberta científica, mas como um despertar coletivo, um retorno da sensibilidade perdida. Ele dizia que, quando a humanidade voltasse a ouvir o silêncio, o planeta inteiro mudaria de frequência, e que essa transformação não seria percebida de forma explosiva, mas como uma onda invisível se espalhando de dentro para fora, de alma em alma. Hoje, talvez estejamos vivendo exatamente o que Tesla previu. O mundo moderno é barulhento, saturado de estímulos, mas nunca se falou tanto em energia, frequência, vibração. Pessoas comuns começam a perceber que pensamentos e emoções
alteram não apenas o humor, mas a própria realidade. A ciência que antes zombava dessas ideias, agora confirma pouco a pouco que a consciência tem efeito mensurável sobre o mundo físico. O que Tesla chamava de força silenciosa é o mesmo campo que os físicos modernos chamam de vácuo quântico, um mar de energia potencial, onde tudo vibra antes de existir. Imagine por um instante que essa energia não está fora de você, mas ao seu redor, reagindo a cada sentimento que você emite. Imagine que tudo o que acontece na sua vida não é coincidência, mas consequência vibracional. Isso muda tudo, não é? Tesla dizia que o universo é uma máquina de eco. Ele apenas devolve aquilo que você transmite. Quando a vibração é caótica, o retorno é confuso. Quando é coerente, o mundo parece conspirar a seu favor. Mas o mais impressionante é que Tesla acreditava que esse eco coletivo da humanidade tinha peso físico. Ele afirmava que, quando milhões de pessoas vibram em medo, o campo planetário se desestabiliza. E quando milhões vibram em amor, o campo se reorganiza. Décadas após sua morte, satélites como o GOES e o sistema de medição Schumann realmente detectaram variações na frequência da Terra relacionadas a grandes eventos humanos. Durante tragédias globais, a ressonância do planeta cai. Durante eventos de união, ela se eleva. É como se o planeta respirasse conosco. Tesla diria que não é o planeta que muda, somos nós. Ele via a Terra como um ser vivo, um organismo consciente. Dizia que cada ser humano é uma célula desse corpo maior e que o que fazemos, sentimos e pensamos altera a frequência global. Por isso ele acreditava que a força silenciosa voltaria exatamente quando o ruído atingisse seu limite, quando a humanidade estivesse tão fragmentada, tão sobrecarregada de estímulos, que a única saída possível seria o retorno à quietude. Mas o que seria esse retorno na prática? Tesla descrevia uma humanidade que começaria a buscar o silêncio não por curiosidade espiritual, mas por necessidade fisiológica. Ele previa que o excesso de informação levaria a uma fadiga mental tão intensa que as pessoas começariam a buscar refúgio em estados de calma e respiração consciente. Hoje, a previsão se cumpre. O estresse é a epidemia do século. Mais de 70% da população mundial relata ansiedade crônica, e estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que a depressão será a principal causa de incapacidade até 2030. Mas o que a ciência chama de colapso emocional, Tesla chamaria de convite vibracional. Ele acreditava que toda dor é um lembrete para realinhar a frequência, e o sofrimento é o grito da alma pedindo silêncio, e que a humanidade, em massa, está prestes a ouvir esse grito. Quando Tesla dizia que a força silenciosa ainda estava ativa, ele se referia a algo mais profundo do que uma energia cósmica distante. Ele falava de um campo que jamais deixou de vibrar, apenas perdeu conexão com a consciência humana. Ele acreditava que o corpo e a Terra estão ligados por um mesmo circuito elétrico. O batimento do coração humano e a pulsação magnética da Terra, segundo ele, são ritmos irmãos. Quando um se desajusta, o outro responde, e há dados que confirmam essa ideia. Pesquisas do HeartMath Institute mostraram que o campo magnético da Terra realmente influencia os batimentos cardíacos e os padrões de ondas cerebrais humanos. O inverso também é verdadeiro. As emoções coletivas da humanidade afetam a magnetosfera terrestre. Tesla chamava isso de campo de retorno e dizia que o campo terrestre é como um espelho. Amplifica aquilo que emitimos, devolvendo em forma de eventos, coincidências e sincronicidades. É curioso pensar que, talvez, o destino coletivo da humanidade não seja decidido por governos ou tecnologias, mas pelo estado vibracional do nosso coração. Tesla afirmava que quando um número suficiente de pessoas entrasse em coerência vibracional, silêncio interior, intenção pura e emoção harmônica, o planeta inteiro daria um salto de frequência. Ele chamava esse ponto de ressonância crítica. Hoje, os físicos chamam de efeito dos 1% ou campo morfogenético. A ideia é simples. Basta uma pequena porcentagem da população
vibrar em alta coerência para alterar o campo de todos os outros, como se a consciência global se reorganizasse sozinha. Isso não é apenas teoria espiritual. Estudos conduzidos em Washington, D.C., nos anos 90, mostraram que, durante um experimento de meditação coletiva, a taxa de criminalidade da cidade caiu cerca de 23%. A polícia confirmou que não havia razão estatística para a queda repentina. O campo havia mudado. Se um grupo pequeno pode influenciar uma cidade, imagine o que uma humanidade inteira, vibrando em coerência, pode fazer com o planeta. Tesla acreditava que esse seria o verdadeiro renascimento da Terra. Uma nova era não baseada em máquinas, mas em frequência. Ele dizia que quando o ser humano aprender a alinhar seu campo interior, tudo se transformará, desde a cura do corpo até a regeneração dos ecossistemas. Quando o coração humano vibrar em silêncio, a Terra florescerá de novo, escreveu ele. E talvez já estejamos vendo os primeiros sinais. O aumento global do interesse por meditação, cura energética, coerência emocional e espiritualidade científica é, para Tesla, o prelúdio da força silenciosa despertando em escala coletiva. Pessoas começam a compreender que o silêncio não é fuga, mas poder. Que a mente calma não é fraqueza, é comando. O barulho que domina o mundo está nos empurrando de volta ao ponto de equilíbrio. Mas Tesla fazia um alerta. A força silenciosa não é seletiva. Ela amplifica o que encontra. Se a humanidade continuar vibrando em medo, o campo amplificará o medo. Se vibrar em amor, amplificará o amor. Por isso, ele dizia que o futuro depende de um único ato de consciência. O que você escolhe emitir agora? Esse pensamento é mais profundo do que parece. Ele acreditava que cada ser humano é uma célula do campo global, e que cada célula tem o poder de alterar o todo. Ninguém é pequeno demais para influenciar o universo, porque o universo inteiro está dentro de cada um. Essa era a lógica espiritual e científica de Tesla. O micro reflete o macro. O átomo reflete a galáxia. O coração reflete o cosmos. E há algo surpreendente nisso, uma esperança disfarçada. Tesla dizia que, mesmo que apenas uma pessoa consiga alcançar o silêncio perfeito, isso já muda tudo, porque o campo não conhece distância. Uma única fonte de coerência é suficiente para reorganizar padrões de desordem em larga escala. Em linguagem moderna, poderíamos dizer que um ser humano em silêncio pode iluminar milhares de outros apenas pela presença. Pense no impacto disso no cotidiano. Quantas vezes uma simples presença calma transformou um ambiente? Quantas vezes um olhar sereno dissolveu um conflito que palavras jamais resolveriam? Esses momentos, invisíveis e silenciosos, são microexpressões da força silenciosa. E é por isso que Tesla dizia que o verdadeiro poder não é visível, é sentido. Ele acreditava que as civilizações do futuro não seriam medidas por tecnologia, mas por frequência. E o avanço real da humanidade não viria do domínio da matéria, mas da compreensão do campo. E que quando a força silenciosa fosse redescoberta, as máquinas elétricas se tornariam obsoletas, porque o próprio ser humano voltaria a ser o gerador. Mas há algo que Tesla temia, que a humanidade pudesse usar essa força de forma inconsciente. Ele dizia que a força silenciosa é como o fogo, aquece e ilumina, mas também destrói. Se usada sem coerência, ela amplifica o caos. E olhando o mundo atual, guerras, manipulação, medo coletivo, parece que já estamos tocando esse limite. A força silenciosa está ativa, mas ainda desordenada. Ela precisa ser lembrada com responsabilidade, não invocada com pressa. Tesla acreditava que o despertar coletivo não seria linear. Antes da harmonia, viria o colapso. Antes da calma, o ruído extremo. Antes do renascimento, o silêncio forçado. Ele via isso como parte do ciclo vibracional da existência. Toda frequência passa pelo caos antes de se estabilizar. E estamos exatamente nesse ponto. Mas ele também dizia algo que muda a perspectiva. Nada pode resistir ao campo do amor coerente. Para Tesla, o amor não era um sentimento romântico, mas uma força eletromagnética pura, a vibração mais estável do universo. Ele acreditava que o amor verdadeiro é o nome científico da força silenciosa.
e que, quando o ser humano compreender isso, a ciência e a espiritualidade finalmente se unirão. Imagine um mundo em que cada pessoa começa o dia em silêncio, respirando com intenção, em coerência com o coração. Em poucas semanas, a frequência coletiva mudaria, as cidades pareceriam mais calmas, os conflitos se dissolveriam com mais facilidade, e a própria natureza responderia. Porque, segundo Tesla, a força silenciosa não apenas muda o ser humano, ela reorganiza o campo inteiro onde ele vive. É por isso que ele dizia que o futuro não é tecnológico, é vibracional. A nova revolução não virá das máquinas, mas da consciência. E que, um dia, o homem perceberá que o universo nunca esteve contra ele, apenas refletindo sua própria frequência. Mas há uma profecia que Tesla repetia a quem o ouvia com atenção. O silêncio vencerá o barulho. A harmonia vencerá o caos. E quando isso acontecer, o ser humano lembrará quem ele sempre foi. O próprio campo observando a si mesmo. Talvez seja isso o que estamos prestes a viver. Não o fim do mundo, mas o fim do ruído. O momento em que o planeta, cansado de gritar, finalmente respirará junto com seus filhos. E nesse instante, a força silenciosa, que Tesla sentiu há mais de um século, se revelará de novo, não como luz ou som, mas como uma presença profunda, tranquila, viva. Tesla dizia que, quando essa força retornasse, o ser humano precisaria de um ritual simples para lembrá-la todos os dias. Um gesto silencioso capaz de reacender a centelha divina dentro do corpo. E esse ritual, ele deixou registrado. Simples, invisível, mas poderoso o bastante para despertar o campo novamente. Tesla dizia que, quando a mente se cala, o universo começa a agir. Mas o que ele realmente queria ensinar é que esse silêncio não é uma ideia poética. É uma tecnologia interior, uma forma precisa de alinhar o corpo humano com a inteligência invisível que move tudo. Ele acreditava que cada um de nós pode se tornar um condutor da força silenciosa e que o segredo para isso não está em aprender algo novo, mas em lembrar o que o ruído moderno fez esquecer. Em seus últimos anos, Tesla descrevia um ritual simples, quase infantil, mas profundamente poderoso. Ele chamava esse ato de o retorno ao campo. Todas as noites, antes de dormir, ele apagava as luzes e sentava-se imóvel. Apoiava as mãos sobre o peito, respirava 3 vezes profundamente e dizia mentalmente: "Eu e o universo somos um". Depois, ficava em silêncio absoluto, até sentir o corpo vibrar levemente. Era o sinal de que a força silenciosa havia despertado. Nesse momento, ele afirmava que o pensamento deixava de pertencer a ele e passava a ser guiado por algo maior. Não havia magia, nem superstição. Era uma reconexão consciente. Tesla sabia que o silêncio não é ausência, é presença em sua forma mais pura. E é dessa presença que nasce o verdadeiro poder criador. Você já se perguntou por que as melhores ideias surgem nos momentos de pausa? Por que as respostas chegam quando você desiste de buscar? O cérebro humano é como uma antena, e quanto mais esforço ele faz, mais ruído gera. Quando relaxa, o sinal fica limpo, a frequência se estabiliza e o universo finalmente pode ser ouvido. Tesla não acreditava que o ser humano precisasse de fé cega. Ele acreditava em prática, repetição e coerência. Por isso, o ritual que ele deixou pode ser seguido por qualquer pessoa, sem depender de crença ou dogma. Ele é, ao mesmo tempo, espiritual e científico. Um processo vibracional que transforma o corpo em canal de energia. O plano que Tesla propunha tem 3 etapas diárias: silenciar, alinhar e emitir. A primeira é silenciar. Por pelo menos 5 minutos desligue tudo. Sem música, sem notificações, sem distrações. Feche os olhos e observe o ar entrando e saindo do corpo. Não tente controlar nada, apenas perceba. O objetivo é sentir o silêncio não como vazio, mas como espaço vivo. Com o tempo, esse momento deixará de ser estranho e se tornará natural, como se o corpo reconhecesse um idioma antigo. A segunda é alinhar. Quando o corpo estiver calmo, traga à mente uma intenção clara, não um desejo, mas um estado que você quer sentir: paz,
saúde, prosperidade, reconciliação, gratidão. Imagine esse estado como uma frequência que você está sintonizando. A intenção é a direção que o campo precisa. Sem ela, o silêncio é apenas repouso. Com ela, o silêncio se torna criação. E a terceira é emitir. Depois de inspirar profundamente, segure o ar por 3 segundos e sinta a energia crescendo dentro do peito. Na expiração, imagine essa energia se expandindo para fora do corpo, como uma luz suave que se mistura ao ar. Esse é o momento em que o campo te ouve. É a prece sem palavras, o comando silencioso que o universo entende. Tesla dizia que esse processo simples, repetido todos os dias, reestrutura o campo elétrico humano. Ele acreditava que, em 21 dias, qualquer pessoa poderia sentir mudanças tangíveis, mais clareza mental, intuições mais fortes, coincidências sincronizadas, paz interior. Hoje, a neurociência chama isso de reprogramação neural por coerência vibracional. Mas Tesla já a praticava muito antes de existir um nome. Para ele, esse era o verdadeiro poder humano, a capacidade de transformar o invisível em realidade através da vibração coerente. Ele dizia que quem domina o silêncio, domina o campo, e que o universo sempre se curva diante de quem vibra certo. Mas Tesla também fazia um alerta. A força silenciosa é pura. Ela amplifica o que você é. Isso significa que o campo não responde às palavras, mas à tua vibração real. Se dentro de você há medo, ela ampliará o medo. Se há gratidão, ampliará a gratidão. Por isso, o primeiro passo não é pedir, é purificar. Liberar ressentimentos, acalmar pensamentos, aceitar o presente. Somente quando o campo interno está limpo, o universo pode responder com harmonia. E essa limpeza começa no cotidiano. Quando você escolhe não reagir ao caos, está fortalecendo o campo. Quando perdoa sem necessidade de vingança, está ampliando sua vibração. Quando agradece por algo simples, mesmo em meio à incerteza, está ajustando a antena. Essas pequenas atitudes diárias são os verdadeiros rituais da força silenciosa. Tesla dizia que cada ação humana é um experimento vibracional. Você não pode enganar o campo. Ele sente o que você sente. Por isso, a verdadeira transformação começa em silêncio, mas se prova em movimento. Ele acreditava que, ao agir com coerência, você gera ondas de energia que se propagam e voltam multiplicadas. Não é castigo nem recompensa. É física pura. O universo apenas reflete o que você emite. E aqui está o ponto mais prático de tudo o que Tesla ensinou. Você não precisa mudar o mundo. Precisa apenas mudar a vibração com que o observa. O mundo é o espelho, não a origem. Quando o observador muda, a imagem muda. Imagine acordar e, antes de abrir o celular, apenas respirar por 1 minuto, sentindo o ar como energia viva. Imagine começar o dia lembrando-se de que você é parte de algo muito maior. E o universo te ouve mesmo quando você não diz nada. Imagine responder às tensões do cotidiano com calma, sabendo que cada emoção coerente reescreve o campo ao seu redor. Essa é a aplicação prática da força silenciosa. Não é teoria, é escolha. E se você fizer isso, algo começa a mudar. As pessoas ao redor se tornam mais receptivas. Situações antes complicadas se resolvem naturalmente. E coincidências começam a se alinhar como peças de um quebra-cabeça invisível. O universo começa a colaborar com você, não porque ele tenha mudado, mas porque agora você fala o mesmo idioma que ele, o silêncio. Tesla acreditava que esse estado é o verdadeiro futuro da humanidade. Um mundo onde a tecnologia externa será apenas reflexo da tecnologia interior, onde o ser humano deixará de se sentir isolado e entenderá que cada pensamento é uma centelha do todo. Ele dizia que o universo é uma mente viva e que a mente humana é a extensão dessa mente. Por isso, o propósito final da vida não é conquistar o mundo, mas compreender-se como parte do próprio universo que o criou. Há uma passagem de suas anotações em que ele escreveu: "Quando o homem aprender a escutar o silêncio, ele deixará de buscar Deus fora e o encontrará dentro." Essa talvez seja a mensagem mais simples e mais profunda que ele deixou.
Não se trata de religião, mas de percepção. A força silenciosa não pede crença, pede presença. O que aconteceria se cada um de nós aplicasse isso agora? Se em vez de reagir ao caos, apenas respirássemos? Se, em vez de discutir, escutássemos o silêncio entre as palavras? Se, em vez de tentar controlar tudo, confiássemos no campo que está sempre atuando a nosso favor? O mundo mudaria. Não com revoluções, mas com ressonância. E talvez essa seja a verdadeira profecia de Tesla. E o poder de transformar a realidade está escondido nas pausas, não nas ações. O silêncio não é o fim, é o começo de tudo. Por isso, se este vídeo chegou até você, talvez não seja acaso. Talvez seja um lembrete, um chamado para desacelerar, respirar e ouvir o que o universo tenta te dizer há tempos. A força silenciosa ainda está ativa. Ela pulsa agora, dentro de você, esperando que você se lembre de quem realmente é, um transmissor vivo da energia que cria mundos. E agora, o próximo passo é seu. Reserve 5 minutos por dia para praticar o silêncio. Respire, alinhe e emita. Faça isso por 21 dias e observe o que muda. Não procure milagres, perceba os sinais. Eles virão em forma de coincidências, encontros, intuições e pequenos milagres diários que te lembrarão de que o universo te escuta. Se esse conteúdo tocou algo em você, se fez sentido, se te lembrou de algo que já sabia mas havia esquecido, compartilhe essa vibração. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente, mesmo que anonimamente, o que você sentiu. Cada comentário, cada palavra é uma nova onda no campo. E juntos criamos uma rede de silêncio consciente que pode mudar o planeta. Lembre-se, você não está ouvindo este vídeo por acaso. A força silenciosa te trouxe até aqui. Agora, é hora de deixá-la agir. Respire, sinta e permita que o universo fale através do seu próprio silêncio.